Bom, a gente falou do síndico, vamos falar agora das funções do conselho, do consultivo e do fiscal, porque o condomínio, quando ele é criado, a gente falou no começo da convenção do condomínio, que ele está falando todos os direitos e deveres, lá também fala se existe a necessidade, a obrigatoriedade, na verdade, de constituir um conselho, ele consultivo ou ele fiscal, né? Agora vamos falar um pouco sobre a função desses dois conselhos, né? Poliana, me fala um pouco sobre a função do conselho fiscal e o do conselho consultivo. Qual a finalidade da criação desses conselhos, além de cumprir a obrigatoriedade da convenção, né? O conselho consultivo, ele vai ser um apoio ali do síndico, né, para qualquer questão que ele tiver dúvida, ou ele precisar de conversar, ou precisar tomar uma atitude, seria um grupo de pessoas escolhidas em assembleia que ele vai poder consultar, que ele vai poder pedir um auxílio, uma ajuda, uma opinião, né. E o conselho fiscal seria, um grupo de pessoas para ajudar a fiscalizar, ajudar a demonstrar para o restante dos moradores o que está acontecendo dentro do condomínio, das contas, as receitas, as despesas. Não é uma função que vai hoje assim: "Ah, vou fiscalizar o síndico". Não está dessa forma mais, né, porque hoje está tão transparente, algumas administradoras importantes, estruturadas, elas possuem um aplicativo que já disponibiliza todas as prestações de contas a todos os moradores, as despesas, as receitas, tudo digitalizado, então é mais fácil de todo mundo verificar o que está acontecendo. Aí esse conselho fiscal seria para esse suporte, às vezes algum morador está com dúvida de alguma despesa, não consegue falar diretamente com o síndico, tem esse conselho que pode dar esse suporte para ele também, tá? Mas hoje o que está comum dentro dos condomínios é mais ter um conselho consultivo mesmo, por ter tanta transparência hoje em dia em relação às prestações de contas. Essa questão da transparência aí foi graças ao digital mesmo, porque essa parte do conselho fiscal, que ele deveria fiscalizar, que ele deve fiscalizar as contas, hoje todos os condôminos, todos os moradores podem exercer essa Tem função. essa função. Mês a mês ele pode entrar, olhar a documentação, ver se está tudo ok. Inclusive já pode até fazer o questionamento fora de assembleia, se quiser. Não precisa também ficar guardando aquele tudo para na hora da assembleia. Pode procurar o síndico ali para fazer isso, né? Naine, que conselho que você daria para os conselhos? Como que o conselho consultivo ou o conselho fiscal pode ajudar o síndico nessa gestão? Então, eu acho que, primeiramente, né, a gente tem que entender o papel de cada um. Então, eu acho que o mais comum a gente perceber em problemas com o síndico e com o conselho é que o conselho, principalmente o consultivo, ele não entende o seu papel, que ele está ali apenas para poder consultar, o síndico consultar ele quando Orientar muitas vezes nas orientar decisões, né? nas decisões quando o síndico tiver alguma dúvida, algum problema, tá? Então a gente tem que entender, principalmente, né, o conselho tem que entender que ele está ali para ajudar e não para fazer o papel do síndico. Eu acho que isso é o mais importante, né? E eu acho que também a Assembleia, no todo, ela tem que tentar ali escolher conselheiros, né, realmente qualificados. Então, o papel do Conselho Fiscal é fiscalizar as prestações de contas, né, analisar se está tudo certo. Se a gente tem um contador ali no meio da gente que tem essa disponibilidade, né, por que não escolher ele que já tem mais experiência para fazer esse papel? Então, eu acho que o conselho está ali para ajudar o síndico, né? E eu acho que mais parte da boa escolha, tanto do síndico quanto dos conselheiros também. Essa parte de realmente escolher bom time ali para formar o conselho, realmente faz toda a diferença. Porque se você puder ter os dois ali trabalhando junto, né, o síndico fazendo o papel do síndico e o conselho fazendo o papel do conselho, o condomínio ele vai fluir, ele vai desenvolver bem mais, né? Clécio, a questão de atrito entre conselho e síndico, uma forma de resolver isso que você entende que seria mais fácil para não deixar o problema, às vezes,
ficar muito grande? Ó, Esse entendimento, essa conversa primeira, como que você acha que deveria fazer? primeiramente, para você pegar e fazer, dirimir essas discussões, é o quê? É cada um saber qual que é o seu papel. As decisões são tomadas pelo síndico. O conselho em si, ele serve muitas vezes ou para verificar se o síndico está fazendo as coisas dentro das normas, né, e diretrizes do condomínio, e muitas vezes para apresentar para o síndico as demandas. Por exemplo, assim, entre 5 demandas, quais são as prioridades? Mas não quer dizer que a sua prioridade é a minha prioridade. Você tem que verificar pelo todo. Com a análise, por exemplo, assim, se o condomínio tem caixa, se aquela prioridade ali não afetará o caixa do condomínio, talvez aquela demanda em si, ela é voluntária, que é uma coisa que não tem, vamos dizer assim, vai só mais assim para embelezar, não vai trazer uma efetividade para todos os moradores, né? Mas a questão que a gente tem que fazer é o quê? É o diálogo, principalmente o diálogo. A questão que acontece muito é o quê? É o conselho começa a querer usurpar as funções do síndico. Ele que começa a tomar as decisões e quer que o síndico somente vá lá e assine as questões, por exemplo, assim, assine os contratos, tipo assim, só executa o que eu decidi. Não é bem assim. E falando em direito e deveres, né? A responsabilidade pelas decisões, Isso. ela fica com o síndico. A responsabilidade é do síndico nas decisões. Aí o conselho toma uma Se ele decisão. toma uma decisão errada e eu vou lá ter que acatar e assinar, então agora a responsabilidade é minha, mas quem queria que eu fizesse era você. E vocês não têm nenhuma. E muitas vezes vocês também não querem assinar os contratos junto com o síndico. Acontece muito isso. Eu quero que você faça, mas eu não quero responsabilidade nenhuma. Então não é assim. Então quando acontece isso, o que é o ideal? Pegue, leve tudo para a Assembleia e o conjunto, né, a Assembleia em si, como é soberana, decidirá o que é prioridade e o que é não. Perfeito. Principalmente para você pegar e tirar essa responsabilidade de uma decisão muitas vezes importante, por exemplo, assim, uma reforma de sistema de câmera, troca de interfones, que Valor alto. muitas vezes que é uma questão é muito alto o valor, né? E que pode afetar o condomínio, né? O caixa do condomínio. Então é isso aí. Muitas vezes o que é o ideal? Leve para a Assembleia e faça a decisão. O Conselho opinou por isto. Eu faço essas ponderações e o que foi decidido na Assembleia, o síndico obrigatoriamente tem que executar.